Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, líder do nosso ecossistema Indiana. Hoje a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast, nosso Líder Pod, o podcast do líder do futuro. Cá, tudo bem? Muito bom, tudo bem. Hoje tem um convidado especial aqui com a gente. Marcelo Roma! Aê! Obrigadíssimo. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado. Você é um líder super admirado, né, por todos. Todo mundo quer conhecer um pouco mais sobre o Roma, então, muito bem-vindo. Muito obrigada. Agradeço, gente. Para mim é super importante estar aqui. Falando sobre esse tema, né? É um tema super debatido e tal. Eu estou feliz de poder compartilhar um pouco da minha visão a respeito disso, sobre liderança e tal. Muito legal. Você sempre, desde o começo, né, participou com a gente da construção do Líder.5. Lembrando para todo mundo que o Líder.5 tem 5 pilares, que é o acolhe, inspira, confia, desafia e faz acontecer. Muito bem. Muito bom. Então a gente vai explorar esses 5 pilares que você ajudou a gente construir lá no mínimo detalhe, frase a frase, palavra a palavra, com as suas experiências. Eu acho que tem muito, né, um momento de entrevista, a gente até fugiu um pouco do conceitual, né, e ir para a sua experiência, para o prático, tanto coisas que você viveu bem e o fuck up night, sabe? Coisas que também não foi legal. Que a gente também pode compartilhar para todo mundo aprender contigo. Então, vai ser uma honra e essa conversa vai ser super bacana. É isso aí. Obrigado, eu que agradeço, gente. E no dia 17, a gente fez o lançamento, né, desse conceito para toda a liderança. Foi muito legal, o pessoal amou, né? A gente teve vários feedbacks muito positivos. E lá a gente fez uma dinâmica para poder entender um pouquinho sobre qual que era a palavra mais forte, né? Dos 5 pilares, qual que era a palavra mais forte que as pessoas se identificavam. E aí a gente queria trazer essa pergunta para você. Então, qual é a palavra que é mais forte para o líder Roma e qual que é a palavra que ele ainda tem esse trabalho para poder desenvolver? Legal, Niki. Eu pensando um pouco, né? A gente faz esse exercício, porque ser perfeito nos 5... Impossível. Você vai ter pontos fortes e pontos de melhoria nos 5. É isso. Né? Acho que o primeiro, assim, para mim o que me soa mais forte, que me faz levantar da cama, é o faz acontecer. Que é o conecto com a coisa do empreender, né? De tirar as coisas do papel, de ter resultado, de errar e corrigir e tudo mais. Então, esse fazer acontecer é o que mais me conecta. Né? Mas eu tenho desafios, assim, em todos, cara. Né? Então, por exemplo, no acolhe. Poxa, o acolhe é super importante, né? Porque ele tem uma essência de ouvir, de respeitar a diferença, né? De receber o que está sendo dito para trabalhar. Mas às vezes você está num bad hair day, né? Você está num dia mal-humorado, ou você está com um problema, sei o que, às vezes você pode não escutar. Não é sempre que você vai acolher, né? Você está preparado para acolher, porque você tem que ter uma estrutura para isso, né? E às vezes posso errar. Vou errar, né? Já errei no passado e vou continuar errando. Mas eu tenho essa coisa do acolhe que é sempre, para escutar de verdade o que a pessoa, né, tá trazendo e você, né, na linha de não chorar junto, mas de como é que você transforma aquilo para a pessoa avançar. Eu tenho esse chip ligado o tempo inteiro quando alguém traz, como é que eu ajudo a pessoa a encaixar, né, do limão à limonada. E às vezes às vezes não vem a inteligência, né? Uma ideia brilhante, mas... É um exercício constante, né? Tanto que não acaba aqui. Não, né? Você falando até do faz acontecer como forte, porque o faz acontecer é muita energia, né? É você querer realizar a entrega. E vendo tudo que você construiu na Yandé em um ano, né? Em um ano e pouco, né? O turnaround, crescer 10 vezes com a mesma base de cliente e trazendo toda o básico bem feito, porque tem gente que fala, putz, eu não vou entrar nisso, porque você reconstruiu o básico bem feito, é uma puta energia para fazer acontecer, né? É uma energia tremenda. Mas quando você fala isso, cara, não estava sozinho, entendeu? Que aí vem a coisa do inspirar, do confiar, né? Toda uma equipe, 140 pessoas, 150 pessoas, né? Todas elas
compradas, né, dando o seu melhor para fazer isso acontecer. E a liderança da Yandé, né, a gente remando junto no mesmo barco, assim. Então, acho que aí, por exemplo, quando a gente vai pro segundo de inspirar, eu viver os valores, né, transmitir essa energia, vamos que vai dar certo, né, vamos para cima. Sim. Isso é importante, eu acho que eu consigo trazer isso, né, mas às vezes, eu não sou muito do glamour. Então eu não tenho a coisa, né, de transformar uma coisa sedutora, sexy. Eu tendo a sopra aí, o que tem de verdade aí nessa história, entendeu? É um pouco o meu estilo. Então eu tento inspirar pelo propósito, pelo que vivendo os valores no dia a dia e é fazer a pessoa comprar o sonho. Ela não está trabalhando pro Roma, não está trabalhando para Karina, para Fabi, para o Michel, né, ou para o Alfredo, né, no final do dia. A gente está trabalhando para um propósito. Então a coisa do que eu gosto muito de inspirar é isso, a gente trabalhar, né, estamos trabalhando para algo maior que transcende a gente, né, e que a gente quer muito que seja para a perenidade. Esse é o meu estilo de inspirar. O meu ponto, assim, não é coisa muito, né, deixá-la sexy, assim, não é comigo. Mas você é um cara concreto, né? Eu acho que isso também, conforme o avançar também inspira, né? Sim. A gente atingir, a gente vê crescimento, você fala, é isso, né? Estamos no caminho certo, é isso. Dá aquela energia, né? Dá aquela energia para avançar. Na coisa, por exemplo, do confiar, eu tenho uma coisa, o meu estilo eu confio na largada. Se eu entrevistei a pessoa, conheci e tal, ou mesmo se eu não conheci, é uma pessoa que eu, né, tava no time, o meu primeiro passo é confiar. E às vezes eu posso quebrar a cara nessa história, entendeu? Eu tendo a, às vezes, confiar demais na largada, e aí é difícil, né? Porque eu tenho uma dificuldade quando a pessoa erra muitas vezes. Aí a confiança fica mais abalada. Aí eu tenho que estar mais perto. Não erro bobo, né? Não erro de trabalho. Sim, porque isso também, a gente já saiu totalmente do roteiro e isso é maravilhoso. Então estamos seguindo aqui. Tá. Mas então, a primeira pergunta. Não, mas é ótimo, porque o confiar... Você acha que tem alguma correlação de startup também? Porque... Tem tanta coisa pra gente fazer e tanta coisa pra gente crescer, que essa questão de errar muito, será que é seu ou será que é do contexto de startup? É um ponto importante, cara, porque assim, a gente vai errar, tem que errar, né? Mas se você tem um combinado e você foi, às vezes aquele combinado, ele não deu certo, a gente errou, mas a gente errou junto. O duro é quando tem uma coisa que você confia, que a pessoa vai ter algum julgamento que a gente não alinhou e, putz, o julgamento foi completamente torto. E aí gerou um erro maior. Aí começa a drenar a confiança no profissional. Porque você fala, poxa, o cara atrasa sempre, não cumpriu o que estava combinado e, de novo, aí, uma coisa é errar junto. Vamos tomar uma decisão aqui, erramos, tal, vamos para cima. Outra coisa é maus julgamentos gerando erros sucessivos. Eu não acerto sempre, você não acerta sempre, ninguém acerta sempre, né? No julgamento. Mas quando é muito sucessivo e dependendo do nível que você tá, e a gente é líder, né, na organização, vai errar uma vez, errou duas, mas errar muitas vezes, né? Na posição de liderança, no julgamento, é um problema. Sim. Por outro lado, só erra quem faz. Também. Entendeu? Também. É melhor errar fazendo do que não fazendo. É melhor errar fazendo. E aí, acho que no ambiente de startup, Karina, para trabalhar isso, as decisões críticas é compartilhado. É não achar que você é a Wonder Woman e falar, não, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, entendeu? A gente tem que explorar a complementariedade de raciocínio. Então vou tomar uma decisão, né? Estou seguro, mas deixa eu pegar uma segunda opinião. Se é uma decisão crítica, né, que vai mover bastante coisa... Cara, eu divido. Eu divido, e de novo, não é por insegurança. É porque eu sei que eu não sou completo na minha visão. Então eu discuto com o Lucas Sanches, discuto com a Fabi, discuto com o Michel, discuto com o Wesley, eu discuto com todo mundo. Não, e isso que você está trazendo também me remete a gente discutiu muito, né? E no conceito Líder 5 fala muito do líder com o time. E você está trazendo também nessa relação com pares, né? Do quanto a gente também... Fundamental. Até confia nos pares para opinar, para falar, vamos tentar fazer isso diferente, ou o que você acha, né? Ou deixa eu compartilhar aqui, vamos tomar uma decisão em conjunto, né? Eu acredito demais. E, dependendo do contexto, pode ser visto como insegurança. E eu acho que no ambiente de startup é importante ser visto como uma fortaleza para a decisão ser mais forte. Entendeu? E a gente diminui a chance de errar.
E de novo, só é quem faz, mas se a gente incorpora vários cérebros, né, várias pessoas olhando aquilo que são pontos de vista únicos, todos eles, né, a gente incorpora muito a decisão e aumenta a nossa chance de acertar. Então é isso que eu acredito, assim, na coisa do confia e tal. Mas de novo, né, quando você fala alguma coisa que eu sou muito ruim, né, nesses pontos, eu tenho pontos em todos. Sim. Né, que eu estava explorando um pouco isso, né, no desafia. Eu tenho uma dificuldade em desafiar, porque tem um balanço em ser justo. Até quanto a pessoa tem capacidade para essa régua, né? Então, muitas vezes eu fico, né, eu conheço a pessoa e falo, se eu botar a vara a 6,2 metros, ela salta, né? Ela saltou, eu acho que ela salta. Mas, né, mas às vezes eu falo, puxa, ela poderia saltar, mas a empresa precisa que ela salte 6,14. Putz, às vezes eu tenho uma dificuldade em calibrar para não ser injusto. E às vezes eu acabo não desafiando tanto quanto deveria. Né? Eu penso no outro, Sim. nessa história. O contrário pode acontecer também, né? Já aconteceu. Olha só. Já aconteceu. De botar a régua muito alta e forçar o time a entregar pesado, entendeu? E aí o que acontece? Vara à noite, trabalha fim de semana, não sei o quê, por uma régua que eu botei muito alta. Já fiz isso, é péssimo. É péssimo. Como que você vê o desafia, de novo, nesse cenário de startup que a gente está explorando, vamos pensar na Yandé, né? A gente está num mercado que tem um player um pouco mais forte, né? O resto não, quer dizer, tem muita coisa. E a gente quer começar e quer fazer bem, né? Quer fazer excelente, a gente não tá para brincadeira, né? A gente entra para ganhar, né? Esse desafio nesse cenário também de startup, né? Não, excelente, cara. Tem um ponto do desafio, tem várias coisas quando você fala isso, né? Tem uma primeira que lembra muito a história que a gente viu do Last Dance, do Michael Jordan, entendeu? Eu tô até revendo, sabia, essa série, porque... É muito legal. É muito legal. Porque é uma coisa, né, nessa série... Eu não vou dar spoiler, mas tem uma essência que a gente precisa ter, que eu acho que é muito importante na startup, é a gente não ter melindre entre pares de se desafiar e ser desafiado. E não achar que está sendo desafiado e ficar inseguro de que, não, então a cadeira é minha, entendeu? Eu que sento aqui. A gente tem que desafiar e falar, cara, precisa cobrir o canto direito da quadra, precisa ir para lá. E tem que receber isso. Né, esse feedback ou esse ponto porque é para a empresa crescer. A gente está construindo uma empresa, né? Sim. Então a gente tem que estar atento, assim, alguém vai dar um desafio, não é um desafio idiota de, deixa eu ver se ela vai um pouquinho mais, ou, deixa eu só, tem um ponto fraco ali, eu vou lá apertar. Sem propósito nenhum. Sem propósito nenhum. O propósito, a gente como líder, é para fazer a empresa mais forte. Falando de Yandé, de iHub, né, que eu estou envolvido. É para a gente fazer mais forte. E tem um ponto, cara, se você sentir que não é o melhor a pessoa para estar naquela posição, fala. Porque tem tanta frente aberta, ou que precisa ser aberta, que às vezes fala, cara, eu estou cansando aqui nessa posição, avisa, porque aí abre um campo de ajuste e a gente realoca. Tem que operar com muita honestidade nesse sentido, entendeu? E muito autoconhecimento, né? Que é fundamental. Porque os dois exemplos que você deu me remete muito ao autoconhecimento, né? De você ser desafiado e entender esse desafio, né, como desafio e não barrar, né? E o outro também de falar, poxa, peraí, agora você me deu um desafio aqui que eu não vou conseguir entregar. Melhor ter uma outra pessoa. Senão a empresa, né, vai... A empresa não perde. Todo mundo perde, todo né? Todo mundo perde, cara. E essa coisa do autoconhecimento é base. Nossa. É base, assim, para... Filosofia, né, gente? Filosofia. O Lucas Pena vai assistir a gente, mas é filosofia, é filosófico o tema, né? Você precisa se conhecer para poder avançar, para tomar decisões maiores e tudo mais, né? E é fundamental. Eu super recomendo. É difícil, né? Essa coisa do autoconhecimento, primeiro, não tem fim, né? Não tem fim. É infinita. E você recorrer a recursos para isso, assim. Esse é um negócio que na minha vida inteira... Eu agradeço muito a empresa anterior que eu passei 16 anos. Ela fomentava isso na gente, Sim. Né, dava recurso, e eu sou grato a
abriu esse campo do autoconhecimento muito forte nessa empresa que eu fiquei. E usei de Porque muito a recurso. gente vê muito gap no mercado, assim. Ó. E para mim, até como entrevistadora, quando eu entrevisto líderes, até seniors, eu sempre pergunto de autoconhecimento. Porque é uma ferramenta que é um desafio, né? É. Quanto mais, enfim, independe do tempo que você tem na cadeira, independe da sua senioridade, é a principal ferramenta. É porque não dá pra você lidar com o outro sem saber como lidar com você mesmo, né? E a gente Precisa lida se com conhecer pressão, pra- com desafios, é o tempo inteiro, né? Você fala, E tem uma coisa do autoconhecimento que, de novo, né, você pode recorrer a coach, a psicólogo, a terapia, livro, etc., a autorreflexão, né? Mas o feedback, cara, ele é fundamental. É fundamental. Eu fiz um trabalho quando eu saí da consultoria e antes de eu ir para a próxima jornada, eu fiz um trabalho, assim, e um dos pontos que esse profissional me desafiou, colhe feedback de 15 pessoas, o que você faz bem, né? E ver o que vem. E foi muito louco, assim, porque um monte de coisa que eu fazia e não sabia, que né, você faz sempre buscando o melhor, né? Mas várias pessoas reconheceram alguns pontos, assim, fala, poxa, que bacana, né? Eu não tinha muita consciência disso. Exato. E às vezes, aquilo que você é tão forte, você faz tão natural, Você não percebe. você não percebe. Você fala, caramba, vem isso, né? Porque é tão, às vezes, fácil e natural, né? É que você não faz pensando naquilo, você faz Sim. pensando no resultado, né? Sim. Eu vou fazer isso. Você faz, né? E são os pontos fortes, normalmente, né? Que a gente faz assim, né? Então, essa coisa do autoconhecimento, o feedback, ele é fundamental. E até quando a gente volta para o Desafia, a gente está aberto a trocar feedback, sabe? Tipo, cara, adorei que você fez tal coisa acho que ainda tem um gap. Né? Aí você fala, poxa, legal, não tenho ideia como eu vou cobrir esse gap. Aí a gente conversa, né? A gente vê como faz. E sempre pensando o objetivo central em crescimento. Né? E é uma coisa que a gente falava na minha outra empresa e eu repito aqui, né, cara? Quando cada um de nós cresce, a empresa cresce. A gente é empresa de serviço. Então, serviço tem a coisa de servir e tem cada um de nós dentro da companhia. Sim. Então, cada um de nós crescendo, a empresa inteira cresce, a Andé cresce, a iHub cresce. Né? Então, é isso. A Isio Legal. também, galera. Isio, e é duro, o Indiana inteiro, isso, eu isso aí. esqueço. Eu peço desculpa a todo mundo que tá vendo, mas é verdade, cara. É a Isio, é a turma do Indiana, é a turma do CSC, Daniel, né? Exato. Aí a Andé inteira, aí Giro Trade, que agora virou 100% formalizado, Andé, isso mesmo. e o iHub, cara. É isso. Muito bom. E entrando no Acolhe, né? Vamos se aprofundar no Acolhe, lembrando... Ele fala, né, muito dessa questão de ter abertura, escuta, esse ambiente psicologicamente seguro para a gente performar, né? Para cada um performar. E quando eu te conheci, você é a pessoa você tem muita atenção no outro. Eu lembro um trabalho que a gente fez em grupo que ninguém percebeu um negócio e você percebeu. E, sabe, você é sensível no detalhe, sabe, com o outro. Eu acho que é tão natural que você não percebe, não é? É sério que eu fiz isso? Ele tá aqui. É tipo isso, até quando... É isso, não percebo. A gente estava num grupo de pessoas e, sei lá, 10 pessoas, ninguém percebeu, você percebeu. O que incomodou o outro, sabe? O que pegou. E colocar na mesa e falar, vamos conversar sobre isso. E me chamou muita atenção, porque destoou, assim, né? Falou, caramba, tem muito essa atenção, assim, e eu não sei o quanto tem, como que você percebe isso no dia a dia, sabe? O quanto você percebe momentos que você fala, opa, tem algo ali, tem algo a mais, sabe? Você é sensível nisso. Eu tenho essa sensibilidade que você está falando, eu sei que eu tenho. Mas ela precisa ser nutrida, ela não está disponível todo dia 100% do tempo. Eu preciso ligar uma chave para isso acontecer, né? E basicamente a chave no meu caso, né, de ligar é de querer ajudar. Você fala, pô, quero ajudar essa pessoa. Tem um genuíno por trás, tem. Se eu não ligo essa chave, se eu tô, por exemplo, na linha do mau humor, né? E, às vezes tem dia de mau humor, Claro. tem dia que você a minha capacidade de escuta ela diminui. Quando eu tô muito cansado,
a minha capacidade de escuta diminui. Eu fico meio grosso, né? Meio não escuto. Eu tendo tendo a ser meio duro demais. Eu erro a mão. Mas é autoconhecimento. Eu já errei a mão muitas vezes. E até hoje, às vezes eu erro. Né? Espero, né, com menos frequência, mas ainda erro a mão, gente. E normalmente é cansaço. No meu caso especificamente, né? É o cansaço, às vezes alguma frustração. Aí ela que tá aqui, né? Porque tem um faz acontecer grande. Talvez... Tem. Né, eu não sei. E aí isso dá uma não aceitação. Não tô fazendo acontecer. Aí vem aí você isso. quer não aceitar. Fica acima da balança, né? Aí você não aceita, aí vem raiva. Vem sentimento ruim, né? Sim. Vem sentimento torto. E isso entorta a nossa capacidade, né? De cognição, de olhar para o outro de verdade, né? E eu acho que a gente, como líder, tem que entender os botões que tiram a gente dessa condição. Que tiram a gente de uma condição de olhar para o outro, seja um par, seja um superior, seja alguém do time que você está tocando. Você tem que ver que botões que te tiram do sério. E tá fácil para você perceber esse botão? Quando você não ligou ele, aconteceu alguma coisa? Com o tempo, você vai percebendo e desliga. Com o tempo você percebe. No começo você erra, aí você pega depois. Aí, mas se ele fica consciente para você, Nick, que você fala, cara, quando eu tô muito cansado, eu caio nisso. Ele é consciente, você evita. Aí o que você faz? Você não dá feedback naquele momento. Você fala, vou para casa, vou fazer alguma tarefa que eu tô sozinho, né? Sem eu ia falar te com perguntar ninguém. isso, assim, né, num dia cansado ou de frustração, como que você se reenergiza? Como... O que você curte fazer? Cara, ótima pergunta. Encher a cara, não sei. Olha, já nesse um ano e pouco de Andé, muitas garrafas de uísque passaram pela, né? O home office ajuda também, né? Você fala, nossa, hoje Fim vamos do abrir um dia vinho, ali, vai. Vamos abrir um vinhozinho. Não, mas brincadeira. Eu gosto de uísque, gosto de vinho. Ajuda a acalmar. Não que não aconteça. Ajuda a acalmar, mas obviamente, né? Com moderação. Com moderação, gente, claro. Não, cara, é reenergizar várias formas, assim. Acho que primeiro tem uma coisa de eu ficar comigo mesmo. Eu sozinho. Então, eu tava brincando com o Lucas Santos outro dia, né? Eu tenho um monte de ideias que surgem no banho. Aí eu vou tomar banho e fico lá meia hora no chuveiro, processando, e isso me ajuda a ficar sozinho, processando, me ajuda a limpar coisas, a reorganizar. Né? Mas é o meu perfil, né? Que eu sei que eu preciso disso e eu uso... São os introspectivos. Eu faço parte dos introspectivos total, assim. E eu gostei da parte do banho, porque com 2 filhas, mulher e um cachorro, É isso, é caos. eu acho que é onde ele consegue fugir. Mas você sabe que tá em casa com a família é outra coisa também que Legal. reenergiza. Então, tá com elas, tal, também acalma. Família, geralmente, a gente consegue voltar pro nosso eixo, Vai pro né? centro, exato. Dá uma sensação de voltar pro eixo, né? No meu caso, eu tenho exatamente essa sensação. Tô em casa, não sei o quê, já, né, Porto Seguro, começa a se reestruturar, assim, quando você sai do eixo, né? Eu gosto muito de natureza, vou menos do que eu gostaria, assim, mas eu escapo, assim, fim de semana principalmente, parque, coisa com verde, assim, também, naquela acalmada. E às vezes eu ligo a TV e deixo uma série, alguma coisa. Fica pasmando. E fica ali meio que, exatamente, que eu fico meio ali, né, com a cabeça para limpar a cabeça, assim. Ou um show do Rock in Rio, talvez, também. Isso ajuda. Eu volto mais cansado, mas a cabeça volta Ajuda, zerada. só que não, que eu volto cansado. Volta cansado, mas a cabeça volta zerada. Isso é legal. Mas bom. isso. Acho que o Acolhe a gente explorou bem. Foi? Eu gostei. É isso aí. Legal. Vamos entrar no Inspira, então. Nossa, fala aí. eu queria fazer essa pergunta. Queria muito fazer essa pergunta pra você. Que medo, hein? A gente tende a pensar muito que o Inspira é super-herói, né? Você já coloca um ator super renomado quando te vem na cabeça quem te inspira, ou um
um cara missionário da paz, que não sei o quê. Mas não é, né? O Inspira pra gente é diferente disso, assim. E eu queria entender pra você, Roma, qual que é o líder que te inspira? Em quem que você se inspira pra ser o líder Roma que você é hoje? Cara, é assim, acho que você tem uma... É difícil personificar, né? Porque eu olho para muitas lideranças, né? Aqui dentro do ecossistema... Acabou a televisão, caiu. Eu olho para muitas lideranças, né? Dentro do ecossistema e fora, né? Tento ler bastante, tento ver, né, autobiografia, filme e tudo mais, né? Mas assim, cara, a primeira pessoa é meu pai. Esse foi o primeiro líder que eu tive contato, né? Que legal. E então a primeira pessoa com quem se eu sou o que eu sou, a primeira pessoa é ele, né? Minha mãe, óbvio, né? Mas ele era empreendedor? Não. Pai? Meu pai tinha uma coisa de empreender, mas ele trabalhou no mundo corporativo, assim, por muito tempo. Depois ele empreendeu, deu cabeçada na parede, né? Mas ele sempre teve uma coisa também de fazer acontecer, de tal. Mas assim, cara, uma coisa de ser honesto, ser justo, isso vem dele. Assim, principalmente a coisa da honestidade, de fazer o que é certo, colocar a agenda da empresa antes da sua. Isso veio dele. E aí tá bom, se a tua agenda não casa com aquela empresa, vai buscar outra empresa que case com a tua agenda, entendeu? E não você distorcer a agenda de uma empresa por seu interesse. Então eu tenho isso muito forte. Né? Ou você se distorcer para tentar encaixar, né? Que é pior ainda. Então veio muito disso dele, assim. Essa coisa de fazer acontecer dele também. Né? A família não tinha recurso. Assim, então, desde pequeno, tem que fazer acontecer, não é? Né? Ele falava uma coisa engraçada, que do que tem em casa nunca faltou, né? Mas assim, cara, tinha que ralar as coisas, ralar para ter, né? Mas essa fibra, acho que é coisa de liderança, assim, a primeira coisa, se alguém é meu pai. Demais. E quando eu olho para fora, cara, tem muita gente, eu acho que quando você fala de liderança, tem muita gente que você olha que, cara, você pesca, putz, olha, né, por exemplo, essa coisa do Steve Jobs, cara, qual é a essência da necessidade das pessoas, né, e não se conformar com algo mediano, né, tem que ser algo de super high quality e tal. Eu falo, cara, isso é legal. Né? Você pega lá o Bill Gates, né, o Warren Buffett. Eu adoro Warren Buffett, cara. O que o cara construiu com resiliência, com paciência, com um norte claro, sem pressa. É um estilo de liderança, né, que eu também admiro. E ele é um dos caras mais bem-sucedidos, né, com muita riqueza e tal. Então o que eu tento fazer é um pouco assim, né, que é olhar o que eu tenho, o que esse líder ele traz que ressoa em mim, né, que eu vou colocar na caixa de ferramenta. E nesse sentido, assim, eu sei que você inspira muita gente também. Você é uma pessoa que é admirada. Olha a cara... É verdade. Você é. E aí, com isso, eu queria saber se você entende o que faz isso o inspira a ser forte em você para que essas pessoas te admirem. Olha o autoconhecimento aqui também. Então, é interessante, cara. Eu não sei. Eu vou inferir, assim, mas, de novo, sempre que a gente infere vai estar errando, né? Pode ter uma chance de errar. Eu acho essa coisa de desvincular de mim e vender no bom sentido o sonho, né? Estamos aqui para remar junto, né? Acho que tem outro ponto que eu também valorizo. A gente, né? A coisa de uma empresa flat. Do assistente, da pessoa da limpeza até o acionista ter a liberdade de falar. São papéis diferentes, né, gente? Só isso, no final do dia, né? Quem está na liderança tem um papel de olhar um escopo maior de quem está olhando, quem está no time que está olhando o escopo um pouco menor, que a pessoa reduz o escopo, mas é só uma coisa do tamanho do olhar, né? Você se julgar melhor porque está sentado numa cadeira que tem um escopo maior, aí perde, né? Todo mundo perde. Você está caindo
um downfall, né? Uma pedra solta ali. Eu prezo muito... Acho que esse ponto é forte, porque eu te vejo assim. Eu te admiro por isso. Então, acho legal. que outras pessoas... Não Pode é ser. que você tá no Olimpo, né? Não, Exato. Roma tá lá no Olimpo. Ai, É muito desculpa, importante. dá licença, desculpa por falar com você, né? Eu acho péssimo esse tipo de coisa, porque afasta e ela, sobretudo, afasta o líder da realidade. Exato. Para mim, o ponto central, o líder tem que estar perto da realidade. Nossa, total. Né, líderes que são assim, vira uma Semideus. realidade fake também, né? Tudo... Mundo paralelo. Mundo Cria um paralelo, mundo paralelo total. e perdemos da realidade, a empresa perde. Metaverso. Então eu valorizo muito essa coisa do estar junto, não importa a hierarquia, tem algo para falar, vamos conversar, entendeu? Acho que tem um outro ponto que eu né, como liderança, eu nunca não gosto dessa coisa, porque eu acho que afasta a gente, né? Acho que tem a coisa do sonho, tem a coisa da não hierarquia, de estar aberto, né? Mas são inferências, assim. Acho que é isso. Não, maravilhoso. Comentem aí, liderados do Roma. É isso mesmo? Comentem Tem aí embaixo. espaço pra comentar? Queremos saber. Tem. Comenta Depois eu aqui vou embaixo. querer ver. Tem comentário já? Ai, meu Deus. Comentem. Tem legal. comentários, pessoal. Vamos lá. Vamos então pro Confia. Tem um comentário nessa história, cara. Que, eu não sei se é nesse momento, mas tem uma coisa de estilos de liderança, né? Uhum. E não tem certo e errado. Não. Tem momentos de empresas que ela precisa de uma liderança às vezes mais firme, mais comando e controle. Tem momentos que permite a empresa ter um ambiente menos comando e controle, mais colaborativo, mais bottom-up, né? De baixo para cima. Tem momentos, né? Eu não acho que é one size fits all para todos os momentos. A empresa depois, precisa aquele momento, depois muda para um outro que é um, né? Acho que é um pouco disso. E isso entra até no Confia, né? Porque é você criar equipes autônomas. Sim. Mas tem entender essa autonomia para cada pessoa, né? Exato. De acordo com o nível, né? Como que você vê essa construção de autonomia, de equipes autônomas e protagonistas, mas entendendo a realidade e o momento, às vezes, de cada time. Da empresa e do time. Da empresa e do time. Exato. Porque isso é constante, é um desafio. Isso daí é um baita desafio. Porque às vezes tá tudo bem, o líder tá bem, o líder daquela squad ou daquela área tá bem, passa 2 semanas, algo aconteceu. E a gente é humano, né? Então, algo aconteceu, a coisa começa a desandar, aí você tem que ir lá e ver o que está acontecendo. Isso quando fala do time, né? Mas quando é da empresa, que fala, cara, ela tem 2 meses para chegar num lugar. Não dá muito tempo para muita colaboração. A gente tem que, cara, o plano é esse, vamos e depois vai, né? E desde que a decisão esteja bem assentada, né? Entre toda a liderança, vamos apostar. Né? E também me remeteu a gente, né, olhando específica em todas as empresas, né, mas vou trazer Yandé por ser a empresa que você liderou até então. Não tem áreas que a gente encontra no mercado, né? Não tem copy-paste. Não tem né? copy-paste. Então, numa área que a gente está construindo aqui, do zero, não só a gente, como o gestor que está sentado naquela área, né? O time embaixo, né? Então, às vezes essa autonomia pode dar uma desviada também, né? De falar, opa, não era. Ou a gente vai testar, né? E errar. Exato. Vocês foram um pouquinho para lá, falar, não é bem para cá, Isso, vamos para lá. Vamos voltar agora. É isso mesmo, é um desafio. É um desafio para cada um. Não tem um negócio igual da Yandé no mercado. Você fala, eu vou contratar um diretor, né, da área tal. Não tem, gente. O RGM que a gente faz, ele tem suas características. O Customer Success Varejo tem suas características. A área de produto, né, é um produto que você fala, deixa eu fazer um bench, né? Até tem. Você fala, vou fazer um bench outro. Mas você fala, é um bench brilhante? Não é, cara. Aí como é que você cria um produto
de novo o Steve Jobs, né? Mas o que é um smartphone, né? Eu lembro quando ele foi apresentar o smartphone, ele mostrou um BlackBerry, né? Jura que isso é um smartphone? Aí ele entrou com o iPhone, não tinha um botão. Entendeu? Mas como é que ele chegou aqui? Então você criar, falando da área de produto especificamente, né? Não tem igual que você fala, cara, porque eu desenvolvo um produto brilhante, né? A ideia é clara, mas como é que você plasma isso num produto? É um baita desafio, cara. Né? A CS Indústria, quando a gente começou a CS Indústria, a gente achava que era uma coisa. Agora, depois de um ano, o Jacob tá vendo aí, é outra. Precisa de outra coisa. Aí você fala, caramba. E tudo bem, porque é uma lição aprendida de todo mundo, do próprio negócio. Se tem honestidade, transparência, tudo a gente vai e ajusta. Né? E vai realocando. Mas é um baita desafio, cara. E exige das lideranças, né? De novo, o autoconhecimento, a transparência de falar, né? Não sei se eu tô no caminho, não sinto que eu tô agregando, mas também, não tô agregando em 100% das frentes, né? Que frentes que eu preciso melhorar entre a gente trocar feedback, para o time ir além. A gente falou do negócio do Michael Jordan lá, né? Sim. E de ir além entre a gente, né? De se dar feedback sem achar, não, me deu esse feedback porque tá querendo me destruir, ou é para me, né? Tem preferidos. Não é, gente. Tem que se trocar feedback pra gente avançar como time, como empresa, né? E tá muito no olhar do outro, da capacidade mesmo, de conhecer aquela pessoa, a pessoa se conhecer, né? E você sempre checar, né? Objetivo, realidade e os recursos que você tem. A gente falou bastante nisso até no Desafia, né? De desafiar sem recurso, ou desafiar por desafiar. Mas o Desafia tem uma frase que você falou uma vez que eu gosto muito, né? Alguém vai te apresentar uma coisa e você fala, mas você fez o seu melhor? Aí você fala, peraí, deixa eu pensar. Não, talvez dê para fazer um pouquinho mais, né? Volta. Exato. Não, é uma ótima frase. Aí acho que a componente para ela ser uma frase justa é no tempo que você teve, você fez o seu melhor. Isso. Com os recursos que você tem, você fez o seu melhor. Você tem que estar tranquilo com isso. Porque aí você fala, cara, eu tive 2 horas para fazer esse negócio, sozinho, com não sei o quê. É o que deu para fazer, mas eu fiz o meu melhor. Tá ótimo. E é uma frase tão simples, mas que colocado na mesa traz uma reflexão muito boa, assim, de qualidade de excelência, sabe? Você se sente desafiado de... eu fiz o meu melhor no que eu pude. E é isso, eu tô com a régua alta, né? Dá régua alta, uma instigada boa, assim. Eu gosto. Acho que dá um boost de energia, né, pra pessoa também. Porque você vira e você fala, putz... Porque a gente não quer entregar mais ou menos. Não, a gente quer entregar o nosso melhor. Exato. Mas tem a limitação de tempo, tem a limitação de recursos. Você fala, cara, com o tempo e recurso, eu fiz o meu melhor? Fiz. Consciência tranquila. Aí pode olhar, putz, mas faltou isso, faltou aquilo. Não, você fala, legal, vamos aprimorar. Preciso de mais tempo, preciso de mais recursos. E aí você vai acertando as coisas. Mas é um pouco isso. Porque senão, também, o melhor sozinho é uma frase simples, mas a gente tem que considerar tempo e recurso. Porque senão não acaba, né? É igual quadro, igual obra de igreja, quadro, né? O Michelangelo lá demorou 7 anos, não sei quantos anos foi, né? Da Capela Sistina. Sim. Maravilhosa, mas quantos anos levou aquilo? No ambiente de startup, a agilidade, a velocidade é super importante, né? A gente tem concorrente, né? A gente tem que tem investimento, a gente tem que fazer jus ao investimento que o fundo coloca nas empresas para isso avançar no melhor possível. Se cada um está fazendo o seu melhor, avança. E dentro disso, como lidar com o erro? Então, isso é super importante, gente, porque o erro é intrínseco a quem faz. A gente falou disso agora há pouco, né? Só erra quem faz. É isso. Né? Então tem que fazer para errar. Né? E o que eu acho que é importante tá tudo bem errar, e principalmente aprender com o que errou. Para mim o mais importante é assim, errou. Eu errei, já dei prejuízo de coisas que eu fiz errado nas outras empresas que eu trabalhei, mas o mais importante é para a bola, errei. O que eu fiz aqui que não deu o resultado que eu esperava? E aí tira o aprendizado. Pode ser um aprendizado de comportamento, pode ser um aprendizado de estratégia, pode ser um aprendizado o que for. Mais importante tira o suco desse erro e avança. Porque também fica lá, né? Chicotinho. Se remoendo, exato. Ai, porque eu errei. Ai, porque não sei o que. Não, cara, avança.
que você tirou de aprendizado desse negócio? Bola para frente, né? E vamos errar erros novos. Vamos errar erros novos. Essa frase é maravilhosa, hein? Entendeu? Vamos errar erros novos. Quando eu na minha outra empresa, eles me deram um baita desafio que eu fui ajudar a tocar um escritório novo, super novo, sem ter experiência num país que eu não falava idioma, gente. E eu falei para o sócio da empresa, eu falei, olha, muito legal, tô feliz. Obrigado pelo desafio. Obrigado pelo desafio, né? É um presente. É um presente, obrigado. Você é um bom líder. Exato, mas assim, cara, eu falei, você tá consciente que eu vou errar e não vou errar pouco? Falei isso pra ele. E ele falou, vai tranquilo, erra o quanto você... Ele que me falou, se você estiver errando, eu sei que você tá tentando fazer. Legal. Então eu tô tranquilo. Ele falou, aí errou, traz, a gente discute, vê o que tem de aprendizado e vamos errar e vamos pra cima. Ele sempre me encorajou, avança. Né? E essa coisa dos erros novos, vamos errar erro novo, né? E vamos pra cima. Esses aqui, aprende com o que você fez e avança. E até para consultoria era novo também, né? Um novo escritório em outro lugar. Não sei se foi o primeiro, né? Mas isso que eu falei foi no primeiro. Foi o primeiro. Mas né? Cada país que eu ia, o mundo é muito louco, cara. A cultura, né? A cultura do argentino, a cultura do chileno, a cultura do colombiano, do mexicano. É assim, cara. O inglês. Tem um sócio da consultoria que ele me falou assim, Roma, na Inglaterra, eu fui para Inglaterra e depois a gente se encontrou lá e ele falou um negócio engraçado para mim, ele falou, Roma, os ingleses eles só são meio parecidos com a gente, fisicamente, mas em termos de cultura é como se fossem aquelas mulheres árabes de burca, entendeu? A cultura é completamente diferente da gente aqui do Brazuca, entendeu? Completamente diferente. Então, o que você viu de mais diferente? Assim, do inglês? Cara, é uma coisa, eu vou usar o termo em inglês, eu traduzo, é o stick to the plan. Você fique preso ao plano, não sai do plano. Né? Que é uma coisa assim, cara, a gente combinou isso aqui, não desmarca, não muda, esse é o combinado. Nossa, pro brasileiro vou dar um isso exemplo difícil, bobo. Hein? Opa, exemplo bobo. Que não vou entrar no trabalho. A gente acabou um projeto, a gente estava na Suíça, eu estava com um grupo de ingleses no projeto. É super glamuroso, né? Suíça, só parece, gente. Só parece, né? É ralação pra caramba, ônibus cheio, ônibus... Mas ok, tava lá na Suíça, aí é o último dia de projeto, a gente acabou. E eu falei, vamos fazer um happy hour no dia anterior. Eu falei, amanhã é o último dia, vamos fazer um happy hour. Vamos fazer um happy hour, legal. Aí como bons ingleses, eles se planejaram. Pro happy hour? Pro happy hour. Era só um happy hour. Fim de verão, início de verão. Então, cara, os dias estavam anoitecendo 10 da noite. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Eu falei, cara, maravilhoso, né? Aí eles organizaram e tudo mais. Aí eu falei, vamos pro bar? Acabamos, tal. Vamos pro bar? Vamos. Aí a gente tava andando, eu passei em frente a um lago, lá na Suíça. Maravilhoso, um pôr do sol lindo, assim. E eu e os ingleses. E aí eu vi um bar na beira do lago. Eu falei, gente, o bar é esse aqui? Aí eles, não, Roma, é 3 quadras pra dentro. Eu falei, gente, olha esse pôr do sol. Muda o plano. Vamos ficar nesse bar. Aí eles falaram, Roma, você tá louco? Aí eu falei, oi? Stick to the plan. Vamos ficar no plano. Eu falei, Roma, eu reservei, ele tá esperando 6 pessoas lá no bar. O dono do bar tá esperando a gente. Comprometi. Eu me comprometi. É um compromisso. Então não vamos mudar só por causa desse lindo pôr do sol. Vamos para um boteco, um pub inglês no meio da cidade que fica numa rua sem saída, sem vista nenhuma. Mas a gente foi o plano, a gente combinou com o cara, ele tá esperando a gente. Eu falei, juro, a gente só uma cervejinha então aqui antes da gente voar. Só esperar o sol. Então, não, Roma, a gente marcou às 7, são 5 para 7, precisamos ir. E tem o negócio do on time do também, on time né? também. Mas esse para mim é um ponto importante do inglês que eu aprendi, né? Aí você fala, tem certo ou errado? Em cultura não tem, não né, tem. gente? Não tem. Tem exageros nas duas, tem, né? Tem. E até me remete até ao brasileiro, que é muito... A gente é que a pouco gente esborniento, né, cara? A gente dá ok, amanhã eu vou. E aí no dia, na hora, um minuto antes, você vai pensar se você vai ou não. Não vai né? tá dando. E tem um lance, né, que a gente fala até me remeteu do Inspira, que é a coerência. Porque às vezes impacta o líder, né? A posição, o líder falar uma coisa e fazer outra. Nossa. Ou se colocar num compromisso e na hora não ir.
né? Ou às vezes marcar com o time e não for... O time sente muito mais isso, né? Sente. Essa questão do... É a coerência e a consistência. Consistência também. E isso é importante, né, Karina? Porque a gente na posição de liderança, seja qual ela for, né? Às vezes, demonstrar consistência tem um custo pessoal, às vezes. Então, às vezes, você acordou num mood ruim, você não tá afim de estar num evento com 100 pessoas, não sei o quê. Mas, cara, as pessoas esperam que você esteja lá e você tem que estar bem, você tem que estar feliz, né? De verdade, né? Não precisa estar feliz na estratosfera, mas você tem que estar conectado com aquilo, com energia para. Melhor do que feliz é com energia para. Às vezes não é fácil. Não. Esses dias eu tava... Tem um lance de cultura brasileira que também a gente aprende a não ter compromisso nos compromissos mesmo, normal. Pra gente é muito normal marcar, desmarcar, mudar, né? Até que a gente também é bom nessa flexibilidade. Tem um lado bom dessa flexibilidade, né? Mas esses dias, até falando isso que você falou, que às vezes a gente tem que respirar fundo e entrar, né? Por exemplo, né, pegando qualquer gestor hoje do nosso... Enfim, em qualquer empresa, qualquer posição, a gente recebe pressão. Você vai fazer uma reunião com o time, você precisa dar uma digerida nisso, né? Você não... Então, e aí eu ouvi uma frase essa semana que me fez toda a atenção, que falou: Karina, você é guardiã do quê? Você, gestor, vocês são guardiões do quê? E se a gente tem isso na cabeça, a gente entra também na reunião de uma outra forma. Total. A gente se coloca nesse papel, porque a gente representa a empresa, a gente representa os valores daquela empresa, a gente, inclusive, precisa absorver essa pressão para como eu passo, né? Não é da mesma forma que passaram para mim, eu tenho que digerir e passar de uma outra forma. E essa frase me trouxe no racional, sabe? De falar, opa, sou guardiã do quê? Volta para isso e... Nossa, isso é genial. Genial, né? Isso é genial. Por que você tá aqui? É isso. No final do dia, isso. Né? E por quê, né? O porquê, por que você tá aqui? Por que você escolheu a Yandel? Por que você escolheu a iHub? Por que você escolheu a Easy? E nessa cadeira, e nessa posição. Qual é o seu papel? Qual é o seu papel? Porque aí tem o técnico, você fala, legal, eu cuido, né, de tal coisa. Por quê? O que te conecta com essa cadeira dentro de você, né? Isso ajuda super a dar uma encaixada. Assim, é um ótimo ponto. É um ótimo ponto. Vou usar. E vamos pro Faz Acontecer, né? É isso, a gente já falou bastante sobre o Faz Acontecer, porque, como o Roma disse, é o mais forte, né, que você tem. É o que eu mais me conecto, é esse. E pra você, assim, olhando tudo que o Faz Acontecer traz como o nosso conceito de líder 5, o que você acha que é o mais forte em relação ao Faz Acontecer? Eu acho que a orientação a resultado, sabe? É não perder 2 pontos. É não perder o porquê, para que você está fazendo, o objetivo final e o resultado que você espera com aquilo. Se você entrar com a cabeça no meio, no objetivo meio, perde força. Perde força. Porque você fica preso no meio e aí você está esquecendo o objetivo e se o resultado é aquele esperado. Às vezes, por que acontece? Você está com o objetivo, você tem um meio, um caminho, né? O caminho muda, gente. Né? Às vezes é informação nova. Você está avançando, tem muito discovery, né? Muita descoberta que a gente tem que fazer. Sim. Né? Você falou um pouco antes que a gente não tem muito de onde se fazer bem, de onde copiar, vai? Não temos muita coisa. A gente pode copiar pedaços. E aí que você tem um objetivo e o meio, você vai tendo informações novas, você tem que corrigir. Se você fica preso naquela coisa do meio, você perde o objetivo e aí o Faz Acontecer, ele murcha. Ele perde força, porque você nem sabe direito para onde você está indo. A gente fala, putz, acordei de manhã, eu vou ficar feliz nesse dia se eu fizer o quê, cara? O que eu tenho que cumprir? Né? Eu tenho, cara, to-do, né? Cara, eu só acabo hoje o dia na hora que eu encerrar essa linha 3, a linha 4, essa linha 4 que eu encerrei meu dia. Não, e disso do meio e do fim, a gente, né, até
tem uma linha lá escrita. É não barrar, né? Não parar no primeiro problema, não chorar problema, não ficar, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E existe um se apaixonar pelo problema, mas é no sentido dessa finalidade, né? Qual que é a dor que a gente quer atingir? Né? O que eu quero fazer acontecer? E às vezes a solução vão ser várias, se eu penso no fim. Exatamente. Né? Você vê mais caminho. Isso. Uma vez a gente estava escutando a K21, né, falar com a gente que... Eu acho que até estava falando com a Alp, né, e a gente participou. E eles falaram uma coisa que é isso. O cara falou, alguém tem aquele negocinho que abre... Pra eu tirar, né? O cara falou, alguém tem um alfinete? Alguém tem um alfinete? Alguém tem um alfinete? Não, aí não tinha o brinco. Alguém tem o botãozinho específico que vem junto com o iPhone. Ninguém tinha. Aí o cara falou, mas o que você quer? Eu preciso abrir pra ter o meu chip. Então usa um brinco. Então a solução era outra, né? Agora, se você fica só pensando naquela única forma, e você perde até a finalidade. Mas peraí, a minha finalidade é abrir esse negócio. E aí eu posso abrir de várias formas. Exatamente. E é isso que é a beleza. Quando a gente está discovering, né? Quando a gente está numa startup e tal, a beleza é essa. A gente não pode perder para que eu estou fazendo essa coisa. O objetivo é esse. Eu vou tentar esse caminho. Porra, não está dando certo. Ajusta, discute, pega novas informações, discute com o vizinho. Né? Mas não, então acho que perde força quando você... E até pensando nisso, que a gente faz tudo novo, né? Eu acho que eu pelo menos sou muito provocada a desaprender e aprender, porque é novo, né? Então não adianta, tem muita bagagem, né? Puxa, mas tem bagagem de empresa grande, tem bagagem de empresas que são diferentes, né? Então aqui eu preciso me sentir confortável para testar e errar, mas são outras soluções que eu vou trazer, né? Total. Não tem copy... copia e cola. Copia e cola. Não tem. Aí o que... De novo, pode testar. Vou testar essa prática que eu vi na empresa XPTO, eles foram bem sucedidos lá. Testa, nunca vai ser idêntico. Aí depois, se eu fizer esse ajuste, encaixa, vamos ver como é que vai. A gente tem que ir pilotando desse jeito. Tem que criar, ou a gente copiar ajustando, né, para a nossa realidade. Mas você tocou no ponto importante, Karina. Cada empresa é uma realidade. Coisas que funcionam na empresa A podem não funcionar, facilmente podem não funcionar na empresa B. Entendeu? A gente tende muito a trazer a bagagem e falar, tá bom, vou implementar aqui porque lá deu certo. Né? Mas isso tem todo um perigoso. contexto que a gente não vê, né? A gente só vê a superfície, né? A gente não está na outra empresa para ver o contexto daquela prática, né? Você pode achar que é a 8ª maravilha do mundo, mas aí você traz para cá, não funciona. E essa frase é boa de ter, né? Mas para que eu tô fazendo? O que eu quero com isso? Né? Jamais perder isso. Tem que ter isso sempre em vista. Para que eu tô fazendo? Né? E aí você vai e trabalha no meio. Você tem que fazer isso para chegar lá. Tá vindo? Não. Aí você ajusta. Mas senão você fica só preso na mesma coisa, aí não avança, não cria, a gente não inova. E a gente, como fundo, como Indiana, a gente prega muito essa coisa, né? De a gente fazer inovação, fazer diferente e fazer com impacto, né? Fazer com impacto econômico-social. Né? A inovação e o impacto social que eu pensei na Iandé, está acontecendo? Não. O que a gente não está fazendo? Está constantemente trabalhando isso. Legal. Muito bom. Muito bom. Acho que a gente está indo pro final do nosso podcast. Tem muita coisa incrível aqui que a gente conversou, né? E para finalizar, primeiro, obviamente, te agradecer, mas eu queria saber o que você enxerga, essa última pergunta. Antes da Nicole Gabriela. Isso eu não sabia. Essa é improviso total. Essa é improviso. Mas o que você enxerga em todo líder? Em todo líder que você olha, que te inspira, que você ou quer enxerga junto, valor, né? ou que você trabalha quer ter junto. no time. Exato. O que você enxerga de comum? De pontos essenciais, assim, de uma liderança que eu admiro. Acho que a primeira, cara, é o respeito no sentido que a gente batizou aqui do acolhe. Esse para mim é o primeiro, assim. Um líder que não escuta, ele se afasta da realidade, né? Então ele ouvir, tá perto da realidade,
para poder, acho que é a primeira coisa, assim. Que tem a ver com a humildade, né? Você Que sempre tem a traz... ver com a humildade, De não gostar de pessoas arrogantes, né? De valorizar muito a humildade, né? A cultura Porque flat. a arrogância, a essência é uma superioridade. Se você tá superior, você tá longe você se afasta da realidade. Então, por isso que a gente tem que... E às vezes, a gente pode ser arrogante sem perceber. Ah, sim. Né? Você domina, de repente, um determinado assunto, alguém vem e te fala assim, cala a boca, eu já sei isso aí. É uma atitude arrogante. Né? Ninguém é arrogante 100% do tempo, né? É a questão da escuta, né? No fim das contas. Para se conectar com a realidade, com o que está acontecendo. Né? É um ótimo ponto. Então, acho que trabalhar isso, né? A humildade, mas não é a humildade sem a dignidade, né? Porque a gente tem o nosso valor. É ser humilde para escutar. Pode ter um ponto de vista melhor que o meu para o objetivo. Deixa eu ouvir, cara. Né? Se permita eu escutar esse negócio. Então, acho que é a primeira coisa, assim. Tem uma segunda coisa que é a curiosidade. Uma coisa pro ambiente que a gente tá, cara, tem que ser curioso, tem que ouvir, tem que ler, tem que estar atento. Né? Sabe que nos artigos de competência do futuro é curiosidade, porque ele não te torna obsoleto. Rolling Stone. Rolling Stone. Que é o negócio que vai pro terceiro, que acho que é isso, né? Que eu ia conectar com o último ponto, que é você ter uma certa insatisfação. Fala, fiz o meu melhor, a gente tava falando, pô, fiz. Dá pra ir além. Sempre dá, né? É o inconformismo que a gente fala. Eu valorizo. Isso acho que quando eu olho pra liderança, eu falo, cara, mas dá pra ir além. Dá pra gente fazer mais, dá pra fazer diferente, né? E que a curiosidade, ela ajuda, né? Nisso, né? E é coisa do Rolling Stone, né? Que pra quem não sabe, depois faz o Google lá. Mas a essência tem uma coisa, que pedra que rola não cria limo. Né? Ela tá sempre... Você viu, gente? Cultura popular, cultura popular. Mas é um pouco disso, de você não ficar parado, não ficar, né? Senão acabou. Ainda mais nesse mundo, mais ainda, pós-pandemia. Tudo muda o tempo inteiro, né? Então, para você se tornar obsoleto, às vezes uma semana. Muda. Exatamente. Informação nova. Né? Então, acho que essa coisa do inconformismo, né? Tá atento, curioso e um pouco inconformado. Tem doses, né, gente? É igual a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. Né? Então, se é muito inconformado também, tudo morre, né? A gente morre no meio do caminho né? Então, mais uma dose de inconformismo eu acho super relevante pra gente estar sempre, e aí, what's next? O que tem de novo? O que tem de próximo? Assim, né? É isso que a gente vai construir uma empresa grande, né? O teto da Yandel, o teto da iHub, da Izio, do próprio Indiana, é a gente que vai dar. É isso, nossa, isso é maravilhoso. Né, tá nas lideranças. E a gente tem que subir esse teto, tem que, né, sempre, a cabeça começou a bater. Não, tira essa laje e monta uma outra, entendeu? Então é a gente que vai dando teto. Né? E as empresas grandes pensaram muito grande, né? Aí vale a reflexão depois. Pega uma empresa grande que você vê, nossa, essa empresa... O que os fundadores pensaram, né? Qual era o problema que eles queriam resolver com essa empresa, né? Você vai ver que já era grande na largada. Se da primeira versão eles parassem, a empresa muito provavelmente nem existiria, né? É sempre Exatamente. Pensa além. Grande e vai entregando conforme a realidade, conforme os recursos que você tem, que a empresa tem e tudo, né? Ou demanda mais recursos se você está vendo que está abaixo, né? Tem essa liberdade da gente discutir. Não é preso, né? Que a gente ajusta. Tem uma coisa da startup que é ajuste. Mas é isso. Que eu valorizo, que eu acho que é importante. Líderes que eu admiro têm essa coisa, esses elementos aí. Muito sensacional. Sensacional. Foi ótimo, Roma. Obrigadíssimo. E agora a Nicole e Gabriela aqui. Estamos aqui com o Marcelo Roma. Vamos fazer umas perguntas para ele aqui neste momento para finalizar a nossa conversa. Roma, bate bola rápido. Roma como líder. Uma pergunta, não pensa. Não pensa.
Mas qual é a pergunta? O Roma como líder é... Legal. E o Roma como liderado... Olha. Aí eu tenho que pensar. Não posso pensar, né? Entrega. Faz acontecer. Isso aí. Roma, agora um livro. Olha só. Olha, aquele Sapiens, eu li faz pouco tempo. Sensacional. Adorei. Esse Sapiens, ele Ele é denso é pra denso. ler. Denso. Mas ele é bom. Eu gostei. Sensacional. Roma, pra gente finalizar aqui, estou sem meu óculos. Finge que eu tenho um óculos. Roma, Brasil Hexa, pode? Olha só. Sem dúvida. Ronaldo Fenômeno ontem falou que estava sentindo um cheirinho de Hexa. Ô, louco, bicho! É nóis. Brasil pode, líder pode. O líder É pode isso. também. Estamos... Líder Hexa não é ponto 5, é ponto 6. Nossa, será que a gente vai atualizar, hein? Até o fim da Copa. Amei. Roma, obrigada, viu, pela Obrigadíssimo. conversa. Muito bom, obrigada, Roma. Obrigado a Prazer. vocês. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo Líder Pod.